Volte aí mentalmente no último dia 31 de dezembro. Onde que você estava? Provavelmente você estava com familiares, com amigos, de repente à beira da praia, de repente reunido na casa de alguém, num restaurante, não importa. Você estava ali com as pessoas ao seu redor, esperando a virada do ano, esperando a chegada do ano novo. Então, naquele momento, nós temos a tendência de olhar todo aquele ciclo de tempo que tem à nossa frente e imaginar diversas mudanças, diversos projetos ali, de certa forma, passam pela cabeça da gente, dentro dos chamados desejos de ano novo, Podemos dizer que esses desejos são verdadeiros insights, visões de mudança, como falaremos daqui a pouco. Porém, apenas desejar aquilo não significa mudar, no ano que vem eu pretendo parar de fumar. No ano que vem eu pretendo retomar uma atividade física para ficar com um pouco mais de disposição física, um pouco mais de saúde, enfim. Tudo isso a gente pensa, vou retomar, vou fazer um curso de idiomas, vou retomar, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós-graduação, vou planejar uma viagem, vou reatar uma relação que está um pouco estremecida com um familiar, com um amigo. Tudo isso são questões comuns que nós temos ali, muitas vezes, dentro daquele dia 31 de dezembro, olhando a perspectiva que vai se abrir à nossa frente. Aqui é uma das pegadinhas que nós temos, que nós tropeçamos a todo instante, nessa crença de entender a mudança apenas como um evento. O dia 31 de dezembro é um evento. É algo que, aquilo que está ali é apenas uma passagem, algo que vai logo em seguida, começa um novo dia, um novo processo, a vida continua na sua dinâmica e apenas você desejar uma mudança aqui, porém sem efetivá-la nos dias que se sucedem, não vai acontecer absolutamente nada. E muitas vezes aí nasce a frustração que nós vamos acumulando ao longo dos anos. A gente fica apenas na perspectiva da visão da mudança, conforme a rotina vai tomando conta novamente no ano novo, esse projeto tende a ir para a gaveta mais uma vez e a gente apenas vai administrar tarefas, administrar rotinas e ter mais um ano sem, até previsível, mas um ano sem muita produtividade, um ano sem muita realização. E aqui que a gente entra nos 3 passos da Revolução do Pouquinho. Estamos começando a organizar o pensamento para entendermos como nós podemos sair da perspectiva da mudança enquanto evento e passar à perspectiva da mudança enquanto processo, construindo esse processo e efetivamente tornando esse processo algo, num primeiro momento, sustentável e, consequentemente, num outro momento já algo exponencial, quando os nossos resultados começam a ganhar uma proporção maior do que o esforço que a gente precisa empreender para que eles aconteçam de verdade. É quando aqui a gente já deixou de ter apenas a visão da transformação, da atitude que precisamos empreender, e aqui efetivamente nós já transformamos essa atitude, isso em um hábito, em um comportamento, em algo natural na vida da gente, e a partir do qual os resultados começarão a ser empreendidos de uma forma muito mais natural, mais consistente, muito mais realizadora para você. Então, o primeiro passo da Revolução do Pouquinho chama-se visão da mudança. É o insight, é aquilo que nós falamos aqui, de você olhar o ano novo e ter uma vontade de mudar. Isso é um insight. Já o segundo passo da Revolução do Pouquinho trata da decisão e da ação. Eu apenas visualizar, por exemplo, que eu preciso fazer uma atividade física para melhorar o meu aspecto de saúde, não representa muita coisa. Eu preciso decidir e agir. Eu tenho que ir lá na academia, fazer a minha matrícula e iniciar as aulas. Porém, aqui também entra outra pegadinha, outra armadilha da nossa relação com mudança. Porque a gente acredita que apenas fazendo isso a mudança já se consolidou. E não consolidou. É preciso ter consciência de que toda e qualquer mudança sustentada na mudança de atitude, na mudança de comportamento, na inclusão de novas atitudes que vão tornar a mudança possível, está residente dentro de algo chamado compromisso da continuidade. O quanto nós somos fiéis na fração de tempo que nós escolhermos, as atitudes que vão tornar aquele processo um processo verdadeiro. O quanto nós somos fiéis a essas pequenas atitudes que provocam grandes transformações, desde que sejam empreendidas de forma consistente. É isso que nós estamos falando aqui quando nós falamos de Revolução do Pouquinho. E aqui eu abro um parênteses, tá, gente? Porque quando a gente fala de Revolução do Pouquinho,
Muita gente entende que isso é para ser devagarinho, é para ser bem pouquinho. Não, não é para ser apenas devagarinho, né? Não é para ser uma coisa de pinguinho de gotinha. Não tem nada a ver com isso. A revolução do pouquinho consiste na nossa capacidade de entender o tempo, fracionar o tempo num pouquinho de tempo e ver o quanto de pouquinhos de atitude que nós conseguimos colocar dentro daquele pouquinho de tempo e a partir disso, desse trabalho de célula praticamente, transformarmos a construção de um resultado, iniciarmos a construção de um resultado e transformarmos a nossa própria realidade. Trata da nossa capacidade de entender a célula nossa em termos de atitude. Qual é a atitude mínima, a fração mínima no mínimo de tempo que eu consigo colocar em prática para efetivar a busca daquilo que eu quero efetivar. Portanto, nada de ficar pensando, é devagarinho, o tempo você que decide. Essa fração de tempo pode ser 1 hora, pode ser meio-dia, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês. O quanto que você vai observar de atitudes dentro dessa fração de tempo é o que vai assegurar a construção do seu resultado, inicialmente uma construção consistente, uma curva consistente, e conforme essas atitudes vão se transformando em hábito, em comportamento, você começa a ter a construção de uma curva exponencial. O resultado começa a ser muito maior do que, mesmo numa fração mínima colocada, o resultado começa a ser muito maior. Da mesma forma, quando você vai para uma academia e você tem todo um processo de adaptação para chegar numa construção que seja, que apenas o pouco de manutenção te mantém numa curva sempre crescente de resultados.